E ele agendava as consultas do velho lá do Juan. O Juan ia para São Paulo uma vez por mês, ele passava uma semana quase, dia e noite, só interpretando o cara. Às vezes fazendo cirurgia. Porque aí é magia mesmo. O cara, ele é um xamã, né? Então o que ele fazia? Ele botava o cara pra dormir, chamava o corpo pro corpo, ia prendendo cada cor numa pedra. Com ponto de luz, com a vela da mesma cor. E aí ele ia botando pedra, por exemplo. Qual é a ideia disso aqui, gente? Quando a gente dorme, alguma sai. Se o branco não sai, você não lembra do seu sonho. Se o branco sai, você lembra do sonho. E aí o que acontece? O cara tira as cores, né? A pessoa está dormindo, e aí ele bota só as que interessam de volta. E as que não interessam, ele bota outra. Então agora, por exemplo, você poderia trocar o vermelho, que é meio de vermelho. Tem gente que troca um centro inteiro. Bom, eu posso dizer para vocês que eu vi coisas muito estranhas. Então, por mais estranho que isso pareça, como eu já comentei com vocês, algo que dura tanto tempo como a astrologia, você tinha comentado, eu não sei se foi em todas as classes, mas a evidência mais antiga que a gente tem, em termos de descrição do céu, é uma espécie de pedra de Roseta da astrologia, da astronomia, que está no Museu do Louvre, na França, roubado por Napoleão, lá do Egito, que é o primeiro mapa do céu feito em pedra, onde você tem a posição de todas as estrelas, você tem as 12 constelações, e é o mesmo padrão que a gente utiliza até hoje para a medição do movimento dos planetas. Agora, a astronomia é muito antiga. Ontem eu estava vendo um programa que estava explicando que o alinhamento das pirâmides do Egito são exatamente o mesmo das estrelas do cinturão de Órion. E dentro da pirâmide, você tem corredores, né, que apontam diretamente para a posição das estrelas. Né? Tem uma estrela aqui, outra estrela aqui, tem outro grupo de estrelas. E o cara, o que ele diz é o seguinte: construir a pirâmide já não é fácil. Agora, construir uma pirâmide com corredores abertos dentro, a precisão que foi feito lá, é um troço realmente difícil de explicar. A gente sabe que uma série de povos na antiguidade tinham um conhecimento astronômico que a gente não consegue entender para que servia isso, porque eles sabiam da existência de estrelas que eram invisíveis olho nu e que nada tinham a acrescentar, ou seja, não eram utilizadas para saber a data de colheita, nem nada disso. Então são histórias muito estranhas em vários povos diferentes. Eu acho, sinceramente, que se a astrologia não desapareceu em 2000 anos de tradição ocidental, é porque ela não é baboseira. Uma coisa para durar tanto tempo não pode ser baboseira. Tudo que é baboseira não dura 2000 anos. É a mesma coisa que a mitologia. A gente estudou mitologia ano passado e, bom, eu tinha uma visão da mitologia bem infantil. Isso mudou ano passado quando eu comecei a ler o livro do Ian Brown e os livros lá do Percy Jackson. E dando aula para vocês, se tiveram que fazer as peças ano passado, lembra? Dos bonecos. Eu aprendi um monte de coisa e comecei a ter uma visão totalmente diferente da mitologia. Quando começou a passar essa série do History, que eu gosto bastante, para ser sincero, que é o Astronautas da Antiguidade, porque eu li o Eric von Däniken quando era moleque. Ele dizia isso na década de 70. Quando você vê que todos os livros sagrados das mais diferentes tradições, os Vedas, o Mahabharata, a Bíblia, o Livro dos Mortos tibetano, uma série de livros das mais antigas religiões, todos falam de alguém que veio do céu, ensinou tudo que ele sabia. Então eu acho que é cada vez mais difícil não levar em consideração a possibilidade de que, bom, a gente não seja realmente totalmente originário daquilo. Não precisa muito, é só olhar ao redor, né? Ver a diferença que existe entre homens e os demais animais. Esse tipo de pensamento está cada vez mais em moda, né? Ele é chamado de holista, a ideia de que está tudo relacionado entre si. E eram feitos os xamãs, né? Se a gente pode falar assim. Se você perguntar para um xamã como é que ele sabe que aquela planta serve para aquela doença, você sabe o que ele responde? Eu fiquei imaginando isso um tempão. Eu fiz uma disciplina na universidade chamada Tecnologia Indígena. E
fiquei imaginando o seguinte, o cara tá com dor de barriga. Aí o pajé, o que ele fazia? Ele saía arrancando um pedaço de planta e dando pro cara até parar a dor de barriga. Acho meio estranho isso. É mais fácil o cara morrer envenenado com outra planta do que passar a dor de barriga. Ou a dor de barriga aumentar, ou sei lá. Se você perguntar pro xamã como é que ele sabe que é aquela planta, você sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a planta contou para ele. Por quê? Porque eles, de certa forma, eles atingem certos níveis de consciência onde eles percebem coisas que a gente não consegue perceber. O que eu conheço, de tudo que eu já vi falar, o que eu mais gosto é o xamanismo, por incrível que pareça. Esses caras vivem a experiência. Né? Para quem não se tocou, só brincando um pouquinho. Eu perguntei para algumas coisas, né? Não sei se você se lembra. Se foi no caso de você, falei Papai Noel, falei de Papai Noel. Gente, o que é o Papai Noel? Por que o Papai Noel voa no céu num trenó puxado por dentro? A terra natal do Papai Noel qual é? Polo Norte. É uma Lapônia. Exclusivamente da criação de renas selvagens. Né? Eles vivem migrando com elas, eles vestem a pele da rena, comem a carne da rena, usam de instrumento o chifre da rena, bebem o leite da rena, bom, tudo é rena. Né? Bom, os xamãs da Lapônia, eles utilizam como planta de poder um cogumelo, que é uma manita. Em lugares frios tem, é aquele vermelho de bolinha branca. Esse cogumelo é extremamente venenoso. Então ele não pode ser consumido in natura. O que o xamã faz? Ele dá o cogumelo para a rena. E a rena come o cogumelo e ele bebe o xixi da rena. Quando ele bebe o xixi da rena, ele diz que ele voa. E voando ele vê. Uma das explicações para as linhas ginásticas é isso. Né? Os desenhos são vistos do alto. Bom, os xamãs voavam. Era para orientar a viagem dos xamãs, não somente nessa dimensão. Aí, gente, é daí que vem a história do Papai Noel, para quem não sabe. Ele é um xamã da Lapônia. Ele voa com as renas, porque, bom, o xamã da Lapônia voa com as renas. Né? Ô, Falcão, sabe alguma coisa relacionada à ayahuasca? A ayahuasca é o santo daime. Tem uma hora que vê Krishna, vê Rama, vê... Mas o que eu te diria é o seguinte: de poder. Você tem algo que faz com que o cara mude de estado de consciência. No caso do cristianismo é o vinho. Né? Mas em quase todas as tradições você tem isso. Eu, sinceramente, eu não conheço ninguém que seja saudável e tome santo daime. Eu acho que está tudo meio separado. Vira tudo meio vegetal. Eu acho isso meio amarelão. Mas eu conheço bastante gente. Eu já tomei daime várias vezes. Não perdem nada de não conhecer. Mas também tem comunidade do daime. Mas tu chega a passar a porta. Eles dizem o seguinte: você pode ter miração ou borracheira. O que é isso? Borracheira você começa a vomitar pelas orelhas e passa mal que nem um maluco, horas e horas. E miração é quando o cara está lá, Nossa Senhora, e ele começa a ver Nossa Senhora, tem uns que se vê na barriga da mãe, tem uns que choram, tem uns que tem... Mas diz que o cara ultrapassa a porta do autismo. O autismo? Então, o que acontece é o seguinte: sabe aquele maluco que matou o Glauco? Qualquer tipo de planta de poder, seja maconha, seja ayahuasca, seja qualquer uma delas, ela potencializa certas coisas e mexe com outras. Então eu já assisti documentários que dizem o seguinte: que 1 em cada 10 pessoas, em geral, vai ter surto psicótico quando utiliza a planta de poder. Esse é um dos motivos que eles utilizam para proibir o consumo desse tipo de substância. E foi o que aconteceu com aquele cara lá, não foi o Daime. O cara é maluco. Né? O Daime só fez ele ficar mais maluco ainda do que ele já normalmente era. Só olhou pra cara dele e se O que mais? Falcão, eu tenho aula de física, eu já tô terminando. Isso é verdade. Falou. O branco lembrou, o verde precisa ir, embora o vermelho não queira.
Gente, que horas são? Nem sei, já passou de meia hoje. 9h40. 9h40, já passou 15 minutos. Eu, pessoalmente, não tenho nada a fazer, vim para dar aula para vocês. Quem quiser ou precisar, tomando abraço. A única coisa, você vai ter aula agora ou vai embora? Você vai embora ou você vai assistir aula? Não, você não vai assistir aula, você vai passar em tudo, né? Então, ótimo. Eu não vou saber. Nesse momento, vai começar a sumir as linhas do chão aqui. Vai começar a desaparecer partes da realidade. Façam isso depois vocês vão ver. E aí o diálogo interno para. Coloca um Walkman, quando você fica aquele olho de peixe morto sem olhando os azulejos e começa a subir as partes. Não, mas quando eu faço isso eu não paro o diálogo interno. O diálogo interno piora. Piora? Ah, mas piora antes de melhorar. Quando você fica tentando fazer a cabeça parar de falar, você tem várias técnicas. Você pode ficar repetindo a mesma palavra. Só que, bom, aí você fica viciado em repetir a mesma palavra, é mais difícil ainda de parar de falar. Ou quando você quase para, você para um pouquinho, mas se percebe algo diferente, aí a cabeça começa, vamos lá, descrever o que você viu, o que você sentiu, aí até fazer ela parar de falar de novo, é um inferno. Outra técnica, você bota 2 Walkman em cada orelha. Cada um tocando uma música diferente. O que vai acontecer? Você não vai entender nada. Um segundo depois você vai entender as duas perfeitamente e seu diálogo interno vai parar, vai mudar a sua noção de tempo e espaço. A cabeça vai blé, ela vai falar cada vez mais devagar até que ela vai parar. A meditação eu não gosto de meditação parada. Porque você se vicia na posição, na respiração, e depois você fica só prestando atenção onde está sua língua, se o olho está aberto ou fechado, se o ar está entrando ou saindo, e bom, a cabeça está falando, não adianta nada. Você tem que ser um especialista na posição. Tanto que eu gosto do Zen budismo, que não privilegia somente o zazen, né, que é a meditação. Qual é a ideia? A partir desses caminhos, a gente toma contato com certos aspectos da realidade que tradicionalmente a gente não tem acesso. Por quê? Por causa da alimentação que a gente tem, por causa do modo de vida que a gente leva. Né? Eles chamam isso aí de primeiro e segundo poder. Esse cara, no final, só para vocês terem uma pequena noção, ele é obrigado a juntar o que ele aprendeu em estados de consciência associados com o que ele se lembrava de ter feito ao longo do tempo. Mas eles aprendem a resumir a vida consciente, a economizar energia a ponto de poder ter consciência durante o sono, que é o que eles chamam de tonal inadual. E, bom, aí dentro do sonho a coisa começa a ficar cada vez mais complicada. Você começa a se defrontar com outros tipos de criatura, né, que eles chamam de elementais. Seriam a terra, o fogo, a água, o ar, mas a montanha, o lago, coisas assim. Essas criaturas, teoricamente, elas têm milhares, às vezes milhões de anos. Então elas têm muito conhecimento, mas pouca intensidade. A ideia básica é que o homem ele tem uma percepção da realidade muito mais intensa, mas ele dura 60 anos, 70 anos, antes era 30. É óbvio que outras formas de existência têm outras percepções da realidade, mas não tão intensas quanto a nossa. E aí o que acontece é que a gente começa a despertar o interesse dessas outras criaturas. O interessante é o seguinte, gente, no final ele tem que juntar o consciente e o inconsciente, ou seja, ele tem que fazer acordado o que ele faz dormindo. Na hora que dormindo a gente faz coisa. E eu acho o livro muito legal, os livros, né? A experiência que o cara escreve lá, um negócio totalmente maluco, absurdo, incrível. De tudo que eu conheci até hoje, eu acho que são as pessoas que eu acho que foram mais longe. Eu estudo filosofia justamente por isso, né? Porque eu acho que a filosofia é a única área do conhecimento que me permite realmente tentar pensar a totalidade, tentar compreender as coisas para além do que a ciência prova. Mas é óbvio, né? Imagina eu fazendo a faculdade de filosofia e falar desse negócio aqui, os caras chotavam de lá. O professor nem me olhava mais para mim. Isso aqui para eles é blasfêmia, heresia. Para muitos professores aqui também. É um absurdo, está falando de astrologia. Nossa Senhora. Hoje existem faculdades de astrologia no Brasil, para quem não sabe. É óbvio que o MEC não reconhece isso como profissão. Para quem gosta dessas maluquices, existe uma faculdade, está para falir, mas está funcionando, que acho que é o Unisul, que tem um curso de naturologia aplicada. E aí você vai aprender a usar florais de bar, fazer acupuntura. Eu até pensei, uma época eu quase fui lá dar curso de gestação. O que interessa, gente, é que eu, pelo menos, para que isso me serviu? Eu passei a me conhecer muito melhor
a aceitar e entender melhor certas coisas. Eu fui embora de São Paulo por causa de um... Muito obrigado. Agora eu vou ficar na suspense para saber o final do livro. Mas tudo bem. Eu não prevejo algo muito bom no final do livro. Ela, sabe onde é que eu parei? Se você se lembra, ela acabou de matar o Maximiliano de Leinhardt, graças a Deus, cara idiota. Mas isso não é garantia de nada, né? Porque tem mais um monte de idiotas lá fazendo julgamento. E eu acredito que a Folhinha é mais inteligente que os caras. Por isso que eu acho que o resultado vai ser ruim para as formigas. Porque, bom, eu prevejo o que o homem vai fazer com elas. Ele já fez na cidade da queimou tudo as coisas. Queimou no jogo óleo. Essa história é muito boa. Vale a pena. E, bom, eu acho que isso pode ser útil. Para mim foi bastante útil. Quem tiver interesse realmente, me manda um e-mail. Pelo menos essa apostilinha aqui eu posso mandar para vocês. Quem quiser mesmo pirar na anamnese, eu posso emprestar isso aqui para tirar a xerox. Isso aqui é uma apostila feita pelo cara que trabalha com psicologia em São Paulo, psicólogo formado, velho, não sei o que. E ele, mesma coisa, ele sonhou, então ele descreve aqui as 64 cores. Ele começa pelo preto, mas ele vai até as cores mais malucas. O 7 é o verde, mas quer ver? Ele vai até as cores mentais, que é uma coisa que ninguém... Cristal, umas cores muito malucas aqui. Não vou tomar isso assim. Dizer que aprendeu sonhando. Eu acho que a função de todas essas linhas de conhecimento são a gente entender melhor o mundo em que a gente está inserido e a gente mesmo. Então eu acho que isso aqui pode ser bem útil, como pode ser extremamente prejudicial se você virar na maionese. Né? Surto psicótico tem de monte. Mas para mim foi importante. Eu entendi... Vamos tirar o xingo? O que vocês querem perguntar? Vou fechar. Eu preciso de uma caneta. Eu vou ensinar vocês a tirar o Xing, se alguém se interessar. O Xing eu acho muito legal. O Xing você não precisa ofender tanto a ciência. Mas eu acho isso aqui genial. Eu estou falando sério para vocês, eu tenho um pouco de receio de tirar o Xing. Para mim mesmo não tiro há muito tempo. Porque eu acho que, em geral, quando a gente pergunta, a gente já sabe a resposta. Então você sabe o que ele vai dizer, mas você não quer que ele diga aquilo, por isso você está perguntando. Bom, mas você sabe o que ele vai dizer, é algo que ele vai dizer aquilo. E ele ainda vai te dar um coice, que ele vai falar, não só um brinquedo. Tem as moedas velhas aqui. Eu tenho minhas moedas chinesas. Então, ó, eu fiz até um papelzinho para ficar mais fácil. Eles falam de lisa e escrita. Não são uma chinesa. Elas são escritas dos dois lados. Então, como a inscrição, eu pressuponho que seja o valor, né? Porque se for cara e coroa, coroa tem que ser o valor. E cara é a cara, em geral, que tinha a cara do cruzeiro lá, né? Hoje em dia não tem mais, eu gosto mais dos bichinhos. Né? É o animal. Nesse caso aqui é uma cara-bandeira. Negócio de aquário. Então qual é a ideia? Três linhas iguais, três moedas iguais dão uma linha móvel. E duas iguais e uma diferença, uma linha fixa. Que são essas as combinações. Eu já anoto para não ficar fritando os miolos na hora de tirar. O que a gente pode perguntar? Vamos fazer uma pergunta só, todo mundo pensa ao mesmo tempo. Enquanto alguém joga as moedas, eu também não faço isso. É uma boa pergunta. Quem quer jogar as moedas? Eu te diria, se você não é canhota, segura elas com a mão esquerda e pensa a pergunta. E vocês também. Empresta uma caneta, alguém foi anotando. Tá, é para cada um fazer a sua pergunta? Ou não, todo mundo vai pensar na mesma pergunta que ele propôs. E depois, se você quiser tirar uma só para você, você não precisa nem dizer a pergunta, você jogar as moedas. Então, vamos lá, gente. Para segurar com a esquerda e jogar com a direita. É que com a esquerda, enquanto você está pensando na pergunta, você está carregando. Ou seja, a esquerda, com a esquerda você não toma, né? Com a esquerda você dá. Então a esquerda é usada para carregar e a direita para usar a energia.
Então, se o mundo vai acabar em 2012. Então, pense a pergunta e quando você sentir que tá bom, você pode jogar. Não fica vivo. Não basta estar bom pra mim, tem que estar bom pra todo mundo, né? É todo mundo manter a pergunta em mente só. Então, vamos lá. Vamos pensar e jogar. Duas coroas e uma cara. Duas escritas e uma lisa. Né? Duas escritas e uma lisa. 7. Uma linha inteira. É sempre de baixo para cima, tá, gente? Pode pegar, continua pensando, não para de pensar a pergunta. E joga de novo. Você tem que jogar mais 5 vezes. Agora ao contrário. Então é uma linha partida mais fixa. Tudo bem. Amor. Tá todo mundo pensando bem. Um 8 de novo. 8, 7. Aí foi o primeiro trigrama. O fogo. E o adereço. Duas caras e uma coroa. Duas caras e uma coroa. É uma partida de novo, né? Duas vezes uma escrita. Agora não tem minha moda. Pode jogar de novo. Duas coroas e uma cara. Duas coroas, uma escrita, uma cara, uma linha. E em cima é água. Água em cima do fogo não é uma boa ideia. É tudo culpa minha. Duas coroas e uma cara. Duas escritas e uma lisa. Caça Deus. Então vamos lá. Ó, não são linha nenhuma, tá? Não são nenhuma vez as três iguais. Então esse tipo de resposta é mais pá, é isso, né? Não tem muita delonga. Olha onde você, pelo menos nessa edição você olha aqui, ó. Então de baixo para cima. O inferior é uma inteira, uma partida e uma inteira. Então, ó, uma inteira, uma partida e uma inteira, tá? E o superior é uma partida e duas inteiras. Então por aqui, ó, uma partida e duas inteiras, aqui. Então junta essas duas aqui, aqui e ali. Hexagrama 37. Vamos ver o que é o 37. 28, 38, 37. Xiagen, a família. Esse aqui eu nunca tirei. Esse que rege a família. A linha forte ao alto representa o pai. A da primeira posição, o filho. São essas duas aqui. Né? Por quê? O pai, essa aqui já vai sair, é sempre de baixo para cima. O filho está entrando embaixo.